Obrigado, Criador. Esses caras que só murmurando a vida dos outros, ó, então é quem, gado? Ó, Deus não gosta de quem murmurando a vida dos outros, quem vem olhando para a vida dos outros, quem vem murmurando para onde a pessoa vai, como é que está vivendo, está murmurando, ó, não arranja nada com o Espírito Santo. Quem está dizendo é nato do estouro. Nato do estouro. Quem está dizendo é eu, nato do estouro, murmurando a vida dos outros. Obrigado, Papai do Céu.